ministrar para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Em breve, logo, não é? As aulas demonstrativas vão começar e estamos falando das aulas do Rema, aulas que demonstrarão, não é? As matérias que vocês vão aprender se decidirem entrar no Rema, nessa escola interdenominacional, onde nós aprendemos a ser melhores cristãos, pessoas melhores, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que não se dobram nem em situações, à medida que conhecemos a palavra de Deus e vamos obedecendo, nós vamos tendo a clareza, e não apenas a clareza, mas a certeza, a convicção de que toda a realidade pode ser mudada pela palavra de Deus. A nossa fé na palavra de Deus tem esse poder, irmãos. Aleluia! Vocês estão bem? Glória a Deus. Estou vendo só os rostinhos conhecidos. Então, que bom. Você pode abrir comigo em Efésios, no capítulo 5? Eita glória, eita glória, eita glória. Devo dizer a cada um de vocês, meus irmãos, que estava eu com uma ministração tão linda, toda programada, anotada. E aí eu fui para a academia. Nem era o meu dia de ir para a academia, né? Porque eu estabeleci dias para ir para a academia, mas aí aquela nota no meu coração e no meu entendimento, que agora está ficando mais esperto, disse, vá! Eu fui. Nem era o meu dia, mas eu fui. Me lembrei, não é, da passagem onde os ministros estavam reunidos e não era o seu próprio turno. E eles provaram da glória de Deus. Eis que eu estava na academia e o Senhor falou algumas coisas ao meu coração. Uma delas foi para que eu não ouvisse música, mas passasse aquele tempo ali ouvindo ou me enchendo da palavra de Deus. E aí as notas vieram ao meu coração. Eu fui intencional em buscar uma ministração. Vocês já ouviram falar bastante aqui do grupo Jesuscope, não é isso? Nosso pastor fala bastante. Não é que nós vamos seguir alguém por isso ou por aquilo, mas houve essa inclinação no meu coração. Quando eu abri lá, não é, no podcast, havia uma única ministração disponível. Eu falei, não é possível, não pode ser só uma, porque tem um monte, né? Meu pastor fala bastante sobre eles, então eu quero ver outras. Mas havia uma tarja na frente da ministração, dizendo, é essa que você vai ouvir. E eu estou falando de verdade, irmãos. Não é que eu vi no meu espírito, estava escrito lá. Essa é a recomendação para você ouvir por primeiro. Eu fui procurar, aleluia, eu fui procurar por outras, tentei paginar lá, não é? O podcast, mas não consegui, estava paralisada ali. Eu falei, bom, não é possível, né? Não vai precisar vir a mula, nem ninguém aqui vai dizer, faz favor de ouvir esse negócio, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a ouvir. E eu vi, irmãos, que algumas coisas que foram ministradas ao meu coração abriram o meu entendimento e trouxeram alívio ao meu coração, sabe? Aquilo que eu vinha orando ao Senhor. Eu venho orando ao Senhor há algum tempo para que as pessoas, nós, irmãos, ao ouvirmos uma ministração, não saiamos daqui descaídos, pelo contrário, para que nós possamos sair daqui na grande expectativa de viver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, através dos canais que vos falam. Eu tenho visto que ministrações têm mexido ou trazido, não é, a consciência de cada um de nós, a ponto de nós nos chorarmos, nos emocionarmos. Mas eu também tenho visto, não aqui, eu não estou dizendo especificamente daqui, mas tenho falado com pessoas e pessoas têm conversado comigo que não são capazes de alcançar aquilo que em alguns momentos é ministrado nos púlpitos das igrejas. E eu sei que é. Porque nós somos os cristãos e os crentes, aqueles da fé, que a palavra de Deus diz e fala a nosso respeito. Então nós podemos, irmãos. Amém? Você pode, eu posso. Você abriu em Efésios capítulo 5? Abra lá, por favor, comigo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia! Fique pronto, se desarme, ouça da parte de Deus, porque eu ouvi, recebi, essa ministração já estava sendo tratada comigo no meu coração, e ao ouvir aquele podcast, eu entendi que esse era o caminho que eu deveria seguir mesmo. Amém? Diz aí, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, a terceira vez que eu já falei, né? Então já deu tempo de você abrir, já deu tempo de você ficar aí conectado.
Sede, pois, diz o versículo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. No 2 diz, e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia! Mas a impundícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O que convém a santos, portanto, é não viver esse tipo de situação, muito pelo contrário, seremos ao contrário de todas essas coisas, amém? Também não conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Inconvenientes a quem? Ao cristão, amém? Antes, pelo contrário, hajam em ações de graças, aleluia. Sabei isto, pois, nenhum incontinente, aquele que não se domina, não é? Ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas, ou por estas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Nós somos filhos, nós somos obedientes. Portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, não adianta nós estarmos nos misturando com quem é o filho da desobediência, irmãos. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais, portanto, cúmplices. Nossa, ficou todo mundo assim. Calma, irmãos, tudo vai bem, amém? Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, aleluia, porque até o que eles fazem em oculto, o só de referir já causa vergonha. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia! A pergunta é, por que os dias são maus, nós andaremos conforme os dias maus? Não, pelo contrário, faremos tudo ao contrário das obras infrutuosas das trevas e viveremos como luz. Vivendo como luz, irmãos, a gente não vai precisar apontar esse ou aquele que estão errados. Só de viver como luz, nós vamos, estando no meio ou presente, estando alguém que é trevas, há de se revelar, há de ser fácil reconhecer aqueles que não são luz ou aqueles que estão nas trevas, amém? Agora, para viver essa verdade, essa realidade, a realidade que nós temos hoje, que é de direito nosso por herança em Cristo Jesus, porque nós somos novas criaturas, se estamos em Cristo e estamos em Cristo, portanto somos novas criaturas, portanto somos aqueles que vivem essa verdade, como? Pela renovação do nosso pensamento, pela nossa transformação através da renovação do nosso entendimento. Diga entendimento. Aleluia. Não é pela renovação das emoções. É pela renovação do entendimento. Nós estamos acostumados e aprendemos da maneira mais correta que se deve aprender, que o ser humano é um ser tríplice, irmãos. Como assim? O que você quer dizer, irmã, para você que está em casa e pode nunca ter ouvido essa palavra? O ser humano é um ser que vive as 3 dimensões, ele percebe, não é? Ele se move em 3 dimensões diferentes, sendo a primeira o espírito. O homem é um espírito que possui um intelecto, que possui um raciocínio, um entendimento, uma mente. Nesse mesmo lugar estão as emoções, os sentimentos. A isso nós chamamos de alma. Nós temos, por entendimento bíblico, a alma do ser humano e habitamos, portanto, num corpo. Então, este ser é um ser que tem uma casa física
e percebe, não é? Duas estruturas espirituais, ou vou dizer imateriais, que são o espírito e a alma do ser humano. Amém? Temos aprendido de forma clara pela palavra de Deus que Jesus se entregando pagou o preço por nossa vida e aquilo que nós não poderíamos, que seria a redenção do homem, ser comprado de volta, ter o espírito, não é? Restaurar, renovado, na verdade, nós nascemos de novo no espírito, isso nós não conseguiríamos. Nenhum preço, nenhum dinheiro que tivéssemos, por mais que fôssemos miliardários, sei lá, vocês podiam ter tudo, mas nada disso pagaria o preço que era único. Jesus pagou por nós e, portanto, espiritualmente está resolvida a situação. Mas o homem continua se lembrando das coisas que aconteceram, porque antes de nascer de novo, apesar de ter um espírito, a voz desse espírito, que era a consciência do ser humano, ela era incapaz de levar esse ser humano ao que era bom, agradável, perfeito, porque não havia uma nova natureza. Então ele era levado por tudo aquilo que via, sentia, principalmente por suas emoções. E claro, homens e mulheres inteligentes, tendo sido bem criados, traziam algum tipo de ajuste, não é, a essa consciência. Porém, não havia como adorar a Deus de forma correta, não havia como servir a Deus de forma correta, porque essa alma estava ainda tocada ou lembrando das coisas naturais, das coisas do mundo, das coisas que viveu. Essa alma que é composta por um intelecto, por uma inteligência, por uma mente, por um homem que pensa, por um homem que é racional e tem emoções. Amém? Pessoas hoje pagam pequenas fortunas para estarem em reuniões que o ensinam a ser inteligentemente emocionais, quando a própria Bíblia diz que isso é possível a todo aquele que crê e decide não mais andar como o mundo, mas decide transformar a sua maneira de pensar, ou se transformar, renovando a sua maneira de pensar. Dentro disso, há também parâmetros que nós podemos entender, receber e viver, para viver a vida de abundância, para viver a vida abundante em Cristo Jesus, onde as nossas emoções podem ser motivadas, inspiradas a seguirem no mesmo caminho do nosso espírito. Aleluia! Eita glória! Introdução grande essa, rapaz. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2. Aleluia! É porque às vezes a gente trata de algumas coisas e algumas pessoas eu tenho, mas isso aí não é possível. Vai falar de emoção, de pensamento, de mente na igreja. Ué? Você quer deixar para os professores? Você quer deixar para as pessoas que vivem o mundo tratarem disso na sua vida? O próprio Deus deixou claro que Ele tem parâmetros, que Ele tem instruções para que nós vivamos de forma inteligente, tanto mental quanto emocionalmente. E nós precisamos desfrutar disso, irmãos. Nós vamos desfrutar disso. Nós estamos desfrutando disso dia a dia, amém? Romanos, no capítulo 12, o verso 2, diz... Aí o corpo, gente, o corpo a gente sabe que tem que manter dominado, bem bonitinho, né? Bem ali, presinho, porque ele não ajuda a gente em nada na salvação. Eu sei que haverá um momento no ressuscitar de todos os corpos físicos, onde essa transformação vai acontecer, amém? Mas nesse momento, nós temos que manter o nosso corpo ali, bem quietinho, obedecendo, dominado mesmo. Carne a gente domina, amém? Aleluia, verso 2 aí, de Romanos 12. Eu sei o versículo, mas eu quero ler com você. Aleluia. Então diz aí,
Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, com o sistema desse mundo. Independente da versão que você tenha, você vai entender que o sistema, o mundo, o século, ele é regido, não é? Por Satanás, e ele não tem nenhum amor, nenhuma bondade. Ele rege o mundo, rege o sistema que está controlando o mundo com maldade, com obscenidade, com deturpação da criação perfeita de Deus. Aleluia! Não são as pessoas, a elas nós temos que amar. Mas se elas estão no sistema, por elas nós temos que orar, não nos misturar. Amém? Tudo bem até aí? Vamos prosseguir? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Transformai-vos pela renovação. Transformar fala de mudança. Mudança sempre dá um arrepio na gente. Eu, pelo menos, tenho arrepio de mudança. Eu faço. Se tiver que fazer, a gente faz. Mas, vou te dizer, dá trabalho. Incomoda. Tem sempre uma coisinha aqui, outra ali, que a gente precisa, né? Ou deixar de lado, ou começar de novo. São coisas aí da transformação mesmo. E a palavra de Deus diz como é. É pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para que a gente possa experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Sabe quando a gente para de ter medo da vontade de Deus? Porque, mas eu não tenho medo da vontade de Deus. Nós temos sim. Porque quantas vezes dissemos a Ele, Senhor, faz em mim a Tua vontade, mas quando Ele está fazendo a vontade dEle, a gente diz, eita, Senhor, tem um outro negócio muito melhor do que esse. Eu acho que o Senhor não está entendendo que não tá caindo bem naquilo que eu quero, naquilo que eu pretendo. Mas Jeremias 29:11 diz o quê? Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. São planos de paz, para que você, não de mal, para que você alcance o fim que você deseja. É o mesmo fim. Ele entende. A situação muda quando ele diz, vai por aqui. Esse é o plano e o pensamento e o propósito dele, perfeito, agradável, bom. Mas a gente diz, mas eu posso ir por aqui? Pode. Mas pode dar com os burros na água, se esborrachar, né? Dar com a cara na parede. Aí vai dizer, Senhor, mas os teus planos para mim não eram bons, perfeitos e agradáveis? Sim, mas você não quis experimentar transformando a sua maneira de ser pela renovação do pensamento, pela renovação do entendimento. Quando eu digo você, eu estou falando da gente, igreja. Você, igreja, precisa crer que a palavra, que os pensamentos de Deus são melhores, mais altos que os nossos. Aleluia! Eu preciso de transformação, você precisa de transformação, principalmente do nosso entendimento, mas também das nossas emoções, porque se o nosso entendimento está alinhado à palavra de Deus, nós conseguimos ajustar e ajudar a nossa alma nas nossas emoções também. Estamos falando da mesma coisa, estamos falando do mesmo interior do ser humano. Aleluia! Eu tenho sofrido e orado com pessoas que verdadeiramente sofrem, porque ouvem ministrações poderosíssimas, mas não são milagres, não são varinha de pirlim-pim-pim. Nós temos que fazer a nossa parte à medida que nós ouvimos essa verdade, essa palavra. Nós ouvimos aqui o nosso pastor como um pai. Hoje ele não está aqui porque está tirando merecido descanso, tempinho de férias, que não chega nem aos pés do que ele precisa para, né, ter aquele alívio daquilo que a gente dá para ele cuidar da gente. Aleluia! Então ele merece essas férias. Amém? Eu tenho orado para que ele volte cansado de tanto descansar. Cansado de rir, cansado de abraçar. Aleluia! Amém? Irmãos, nós precisamos bendizer ao Senhor com a nossa alma em todas as áreas dessa alma. No nosso pensamento, e esse pensamento tem sido restaurado. Esse pensamento, irmãos, tem sido transformado, mas nós precisamos pegar o que nós recebemos nesse lugar e ajudar as nossas emoções a não nos atrapalharem a chegar ou ir para onde nós achamos que sabemos que queremos ir.
Eu sei que tem muitas coisas ditas numa só frase. Mas nós temos aprendido, o nosso pastor aqui como um pai, na última vez que ministrou, nos deu parâmetros preciosíssimos para nós crescermos espiritualmente. Se você ler Efésios, você vai ver que tudo ali é Deus trazendo para nós a consciência de que nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Para isso existem meios, práticas que nos ajudam. Temos sido ensinados a isso. Douglas falou sobre nós não sermos distraídos por coisas, situações, circunstâncias. E de fato, irmãos, nós saímos daqui convictos a respeito de tudo que ouvimos e desejosos de praticar. Lembra que o nosso pastor falou, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É preciso querer, é preciso ouvir e é preciso praticar. Douglas trouxe, eu fiquei acho que 2 dias meio assim, meu Deus, como eu estou perdendo tempo nisso. Como eu estou distraída com aquilo. E foquei. Mas eu devo dizer a você que em tudo aquilo que foi apresentado para nós, em tudo aquilo eu decidi focar e não me distrair. Mas quem sabe aqui, que 2, 3 dias depois, eu me peguei distraída de novo em pequenas áreas. Mas eu tenho visto pessoas se distraírem em grandes áreas ou em situações que ouviram, acataram, acolheram e disseram, agora eu vou. E aí não fazem, não conseguem. Porque muitas vezes querem tudo de uma vez. Existem unções específicas, irmãos, que vão fazer com que nós possamos mudar a chave de uma vez. Mas existem mudanças que precisam ser feitas às vezes paulatinamente, para que a gente não desista, para que a gente não se frustre, para que as nossas emoções não se voltem para o que ela estava acostumada a ver e aquilo atraia mais do que o que a nossa razão quer dizer que nós temos que fazer. E a palavra tem poder para isso. O Espírito Santo em nós, ele está ali pronto para nos ajudar a seguir. Mas eu tenho visto pessoas frustradas e muitas vezes caindo ou incorrendo nos mesmos erros que disseram que não iam cair mais e se frustrando a tal ponto, irmãos, que decidem, deixa para lá, não dá mesmo, vou me esborrachar de uma vez. Mas não é assim, irmãos. Perseverança. Não dá, firma. Olha para Jesus, nós vamos ver que precisamos olhar para Jesus em todos os momentos. Pode ser que essa não seja uma ministração que faça você chorar, mas vai fazer você ir para o prumo. Aleluia! Aleluia! Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É fácil renovar o entendimento. O negócio é controlar ou lidar com o que eu ouvi hoje como exemplo, eu vou dar para vocês, com a coisa grande, que são as emoções, irmãos. Aleluia! Mudança para quê? Mudança para ser quem Jesus nos chamou para ser. O primeiro versículo que nós lemos foi, sede imitadores de Cristo. E é para isso que a igreja existe, para imitar mesmo a Cristo, para ser Cristo na terra. Nós nos ajudamos, nós nos motivamos, nós pregamos e nós recebemos exatamente para viver essa verdade. Nós não somos mentirosos, não estamos aqui mentindo uns para os outros e o nosso desejo não é mentiroso, ele é real, o nosso coração é real. Nós queremos sim ser imitadores, ser como Cristo, Nós precisamos parar de falar aquilo que não queremos mais fazer, esse é o começo, ou é um grande começo. Ai, Marta, eu não quero mais ser assim. Por quê? Porque senão a gente vai continuar sendo o reclamão de sempre, com Deus e com as pessoas. Como assim? Você vai sempre, e eu vou sempre dizer, não quero mais fazer isso de errado, eu não quero mais fazer isso, eu não quero lidar com isso. Não tem o não quero fazer, não faz.
Nós precisamos entender que precisamos é fazer, ainda que aos poucos, degrau por degrau, fé para cada degrau. Nós temos sido tão ministrados sobre fé, de uma forma tão gloriosa, tão grandiosa, temos tanta palavra. Há o poder de Deus na nossa vida para nós vivenciarmos isso. Precisamos parar de falar aquilo que não queremos ser, aquilo que não queremos ter, onde não queremos chegar. E hoje eu ouvi um dos exemplos quando você entra num táxi. Eu não vou dizer o Uber, porque o Uber já sabe para onde você vai, mas o táxi não. Quando você entra no táxi, a primeira coisa que o táxi pergunta, que o taxista fala é o quê? Para onde? Dizer que não quer ser, que não quer ter, que não quer viver, é a mesma coisa que dizer para o taxista assim, eu não quero. Eu achei tão engraçado isso. Falei, cara, como a pessoa alcança um negócio desse, né? Eu não quero, não aguento, mas estou chegando, não quero ir para a prefeitura. E daí? Você não querer ir para um lugar não vai fazer o taxista te levar para onde você quer ir. Eu não quero ir para a prefeitura. Tá bom, para onde você quer ir? Eu não quero ir para o médico. Eu não quero ir para não sei aonde. Eu não quero ir. Não adianta. Nós não podemos dizer ao taxista onde nós não queremos ir. Nós temos que dizer com clareza, com certeza, onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar. Porque dizer onde não queremos ir não vai nos levar ou não vai dar direção a Ele para onde nós queremos ir. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Você entende que assim nós não conseguimos mudar? Por quê? Porque não dá para ser quem a gente não quer ser. Ficou difícil de entender? Não, né? Não adianta a gente dizer que não quer ser, porque a gente não vai ser o que quer ser, porque disse que não quer ser algo. Nós precisamos ter clareza sobre quem nós queremos ser. E se estamos falando sobre sermos imitadores de Cristo, nós temos que aprender como vamos imitar. Hoje eu quero te dar esse exemplo poderoso que eu vi, lembrando que quando você quer ir, né? Ou chegar ou ser alguém, você precisa saber e ter clareza. Amém? E o exemplo que eu ouvi hoje nesse podcast foi assim: você e eu somos como o ser racional, aquele que tem uma mente, pensamento, intelecto, inteligência. Nós somos aqueles que vão dirigir um elefante. O elefante é o seu meio, muitas vezes, de chegar aonde você quer chegar, ser quem você quer ser. Então, hoje, você está com o volante de um elefante. E quem é o elefante? Você consegue? Até onde nós chegamos, você consegue perceber quem possa ser o elefante? Quem? Douglas. Esse elefante que nós estamos dirigindo são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. Agora, você pode entender comigo que ainda que você esteja no volante, porque só pode estar no volante quem tem clareza, só pode estar no volante o ser racional, que tem um intelecto, não é? Que consegue entender as proporções, aonde vai entrar, aonde vai sair. Agora, já parou para pensar que se esse elefante decidir mudar a rota, esculhambar com tudo, pisotear o negócio todo, destruir por... não quero, não vou, e blá, normalmente ele faz estrago. Quando você entra numa loja de cristal, você ser racional, vai juntar a sua bolsa, né, pertinho de você, porque o negócio do quebrou, pagou. Então, aí você vai olhar as coisas, né, sem tocar. Né. E se o elefante decide que ele quer mexer nas coisas? Você e eu
nesse entendimento desse ser racional, intelectual, entendemos que precisamos, e o ser intelectual, ele busca clareza. Nós buscamos clareza pela palavra de Deus, para aquilo que é o mais seguro, o caminho seguro, a jornada segura. Já o ser emocional, não é? Esse homem, essa alma, a parte emocional dessa alma, ela busca inspiração, motivação. Porque ela traz isso daquilo que ela viveu, irmãos. A sua alma, as suas emoções, ela ainda está mexida, não é? As suas emoções podem estar mexidas por aquilo que você viveu. E coisas que são apresentadas a você, eu não estou falando que é o que você vê, irmãos, mas muitas vezes uma situação, uma circunstância, vão ativar no seu emocional meios para que esse elefante fique desgovernado. Existe meio de controlar o elefante? Sim, claro. Você é o ser racional, inteligente, que vai dirigir esse elefante para algum lugar, mas de fato, se o elefante disser que não quer ir, ele não vai. E nós não podemos dizer, irmã, mas eu já controlo o meu elefante. Será que nós controlamos mesmo? Porque se ainda não estamos vivendo algumas coisas que já deveríamos estar vivendo, é porque não controlamos. Ah, mas eu vivo pela fé. Sim, nós vivemos pela fé e por isso não estamos pior. Mas a fé é para obedecer, lembra? A fé é para avançar, a fé é para conseguir, a fé é para evoluir, a fé é para crescer espiritualmente, a fé é para não se deixar vencer pelas emoções. Aleluia! Aleluia! Eu vou te ajudar, dê um glória a Deus. É por isso, irmãos, porque muitas vezes não sabemos lidar com esse elefante de emoções aí, é que nós nos tornamos reclamões diante de Deus, diante das pessoas, sim. Ou seja, mostrando aquilo que não queremos. Sempre o nunca aquilo. Nós chegamos sempre no lugar, ou no nunca, não queria ser assim. Não queria fazer isso. Olha o que eu fiz. Olha o que eu não queria fazer isso, mas fez. Nós fizemos. E essa não é uma noite para que nós nos condenemos, mas para que nós entendamos, nós podemos ser ou estar além do que nós já deveríamos estar. O Senhor, Ele nos deu o poder, a palavra, o próprio Espírito dEle. Vamos lá. Então, racional é entender, é ir, é saber, é se dirigir consciente, tendo clareza, mas também seguido pelas emoções, porque o emocional ele não pode nos distrair, não pode impedir o nosso crescimento e não pode fazer bagunça no nosso caminhar. Mas muitos de nós têm tido o seu caminhar bagunçado por conta desse emocional descontrolado. E como? E para quê? Ou como nós podemos alcançar a transformação? Dentre outras coisas, ajustar razão e emoção. Ajustar razão e emoção. Como eu falei, é por isso que tanta gente paga pequenas fortunas para ir para cursos de inteligência emocional, que nada mais é do que ajustar e alinhar razão e emoção para alcançar um fim que dê resultado e resultado positivo. Nós vamos pegar o táxi para ir para gratidão, não para onde eu não quero ir. Eu não sei para onde eu vou, ele não vai te levar para lugar nenhum, mas se eu sei que eu quero ir para gratidão, como eu vou fazer? Eu lembro que no podcast a pessoa deu o exemplo da passagem onde Jesus, para alimentar aquela multidão de pessoas, não é? Deram a ele 5 pães e 3 peixinhos, e o que nós faríamos se por algum acaso uma conta estivesse diante de nós, mas alguém chegasse para nós com R$2? O que aconteceria se numa necessidade alguém chegasse para nós com um valor ou um abraço, um sorriso? Como nós agiríamos em relação a isso? Nossa, eu não queria ter olhado para aquela irmã, para aquele irmão com tanta raiva, porque não é possível que não possa ser guiado para me dar o que eu precisava. Senhor, o que adiantou?
enviar alguém com R$2, se a minha conta é 1.000. O que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2, 3 peixinhos para 5.000 pessoas, pelo menos, foi dar graças. Eu tenho aprendido, irmãos, que quanto mais a gente dá graças, menos a gente tem motivo para pedir. Uma das coisas ou formas que nós podemos crescer em manter as nossas emoções sob controle em relação à ação de graças, que é fator de multiplicação, pelo que nós vemos no texto de João lá, onde Jesus leva os elementos ao alto e dá graças, rende graças e parte o pão, 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 parte o pão. Pelo menos 12 vezes ele partiu o pão, a ponto daqueles homens pegarem para eles também. Eita, não vamos reclamar não, vamos continuar partindo pão? Porque o não quero fazer não vai realizar o que a gente quer fazer. Nós precisamos entender o que queremos ser, o que queremos fazer, onde queremos chegar, para dar as direções corretas para que possamos chegar. Uma das coisas que podemos fazer é, ao acordar, anotar pelo menos um motivo para que nós possamos ser gratos. Anota lá no papelzinho, seja de manhã, seja à noite, coloca lá, escreve naquele papelzinho, Senhor, eu sou grato por isso. E comece a dar graças durante aquele dia inteiro, ou dê graças à noite por alguma coisa naquele dia. Busque naquele dia alguma coisa para ser grato. Não é possível que nós não tenhamos, durante um dia inteiro, um motivo para sermos gratos ao Deus que nos restaurou, que nos deu vida, que nos tirou do inferno, que tem nos curado, que tem nos sarado, que tem nos dado a alegria de fazer parte do povo mais feliz dessa terra. As pessoas andam com medo, desesperadas, desesperançadas, e nós andamos felizes. Não é possível que não tenhamos motivo. E o melhor, quando você escreve, você torna o que você disse concreto, real e pode tocar. Aquela folha que você escreveu, mas isso aí não é fé. Quem disse? Você está escrevendo o que você diz que crê. E aí quando você vê, eita, ó, escrevi isso. Eita, ó. Quem de vocês, porque eu faço, todas as vezes que eu recebo uma palavra vinda de alguém, da parte de Deus, eu anoto. E faço questão de sempre ir ali conferir, irmãos. Porque aquilo se tornou, de alguma forma, real no meu coração, no meu intelecto, e agora está ali no papel. Quer fazer dar mais certo ainda? Naquilo que você decidiu se transformar, naquilo que você decidiu mudar. Lá no podcast ele faz essa... uma das instruções é essa. Pega 2 pessoas de sua confiança que sejam maduras espiritualmente e fala para elas sobre a sua mudança. Fica sério. Eu decidi mudar nisso aqui, Não é o que eu não quero fazer, é o que eu vou fazer. Eu decidi que vou fazer isso aqui. Você pode me ajudar? Pode me ajudar como? Todas as vezes que você vê o elefante quebrando tudo, dá para me avisar? Dá para me dizer, você falou para mim. Porque quando você fala para outra pessoa, e você lembra que eu falei as características dessa pessoa? Uma pessoa madura, uma pessoa espiritualmente crescida. Você não vai falar com alguém que não vai te ajudar, ou vai fazer você piorar. Não, é alguém que vai pegar junto com você. Alô, acorda aí, você falou para mim que tá mudando nisso. Alguém que quando você disser, eita, nisso daqui, eu disse que não ia falar mal falei mal de novo. Então, bora, olha para Cristo, vamos embora, de novo. Você consegue, persevera, vai no outro dia, vamos embora. Mas aí você não desiste, por quê? Porque você tem a responsabilidade
de fazer cumprir aquilo que você escreveu e falou para alguém. Aleluia. Aleluia. Olhe para Jesus. Nós precisamos ter clareza porque somos homens e mulheres com intelecto, irmãos. E agora temos a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A própria palavra de Deus nos ajuda. A transformação do entendimento é muito mais simples, não é? Do que o que nós imaginamos. O que tem dificultado é exatamente as emoções, o elefante que a gente tem que dirigir ou direcionar. É por isso que a gente anda distraído. Porque anda deixando o elefante tomar conta da parada. Tomar conta, a direção já pode não estar conosco, mas com o elefante. Porque quando ele quer fazer estrago, ele faz. Ah, não é domina. Não domina, a gente não domina. Se dominasse, não estava, muitas vezes, paralisado. Muitas vezes, não avançando como deveríamos avançar. Mas nós precisamos, irmãos. E se precisamos de transformação pela renovação do nosso entendimento, e esse entendimento renovado vai nos levar a transformar ou chegar a bendizer com toda a nossa alma ao Senhor, porque esse elefante também bendiz ao Senhor. É possível bendizer ao Senhor com a nossa alma, não apenas com o nosso espírito, mas também com a nossa alma. Vemos em Gálatas isso, irmãos. Nós temos aí 9 vertentes. Eu sei que muitas pessoas vão pegar lá 1 Coríntios 13, falando do amor. O amor é Deus, não é? E Ele habita em nós, Cristo habita em nós. Ele é esse amor. Mas por que não o fruto do Espírito humano recriado, que é também esse amor habitando em nós, o próprio Espírito de Cristo habitando em nós? Por que não crescer nas características desse amor? Ah, eu não consigo amar. Como não consegue? Você não vai amar porque está dizendo que não consegue. Ah, eu não queria não amar. Ué, ama. Eu posso amar, eu vou amar. E como é que nós amamos? Andando no fruto do Espírito, irmãos. Espírito esse recriado em Cristo. Ou por meio dele que habita em nós agora. Andando em fé, andando em paz, andando em alegria, andando em gratidão, longanimidade, mansidão. Ah, tem gente que acorda já revoltado com a vida. Bom dia. Bom dia de quê? Pra quê? Não é possível, já acordou feliz? Claro. E eu sou uma, irmãos, que tenho buscado mudar nessa área. Eu não quero... Primeiro, eu dizia que porque eu dormia às 2 ou 3 da manhã, eu podia acordar às 9. E posso, irmãos. É lícito. Só que eu não quero. Porque o dia tem horas suficientes para eu fazer tudo aquilo que eu quero fazer, que Deus me instruiu a fazer. E eu decidi acordar mais tarde. Você tá vendo que eu não estou dizendo que eu não consigo acordar mais tarde? Porque eu decidi que vou acordar mais cedo. Eu não decidi que não consigo acordar mais cedo. Eu falei, eu vou acordar mais cedo. Não importa se eu for dormir às 2 ou 3 da manhã, porque eu estou estudando, porque eu estou lendo, porque eu estou fazendo devocional. Não interessa. Eu tenho que remir o tempo. Se eu escolhi remir o tempo acordando mais cedo, é isso que eu vou fazer. Coloca o despertador para tocar. Se coloca à disposição, não deixa que as distrações façam com que você ache que não dá para viver aquilo. As nossas dificuldades, as situações, ou o fato de nós não conseguirmos vencer algumas coisas em alguns momentos, não podem ser impedimento para nós avançarmos. As nossas dificuldades, seja em que área for, não podem ser impedimento para nós avançarmos no Senhor. Para nós avançarmos nas coisas do Senhor. Para nós crescermos e conseguirmos alcançar, sim, hábitos novos, abdicarmos de outros hábitos. A ciência diz, em certos momentos, que é necessário que você repita o mesmo hábito desde 21 vezes até 66 vezes. Existem, diversas maneiras, diversos pensamentos teóricos, psicológicos, pedagógicos, para ensinar você a mudar um hábito que você tinha, seja ele bom, seja ele ruim. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos ajustar. Então, se a vertente daquilo que nós queremos ser como imitadores de Cristo
E nós podemos pegar o parâmetro de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, que diz que o fruto do espírito humano recriado é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Nós podemos pegar esses parâmetros. Então, se ali há gratidão nesse amor, eu não vou dizer eu não consigo ser grato, eu só consigo acordar reclamando da vida. Não, eu posso ser grato, eu vou ser grato. Sendo grato. Aleluia. E aquilo que você decidiu mudar, irmãos, mude aos poucos. Porque quando você diz para o taxista, ó, eu quero ir para Lapa, daqui para Lapa, ele não vai tirar a gente daqui e colocar na Lapa. Ele precisa trilhar caminhos. Ele vai seguir ruas, vai virar para a direita, vai virar para a esquerda, vai subir viaduto. Não dá para mudar os processos. E aí, como a gente acha que, irmãos, pode acontecer, como eu falei, de numa determinada unção, num culto, trazer uma palavra específica que mude alguma coisa na sua vida de uma vez e assim, de forma milagrosa. Mas o normal é você absorver a palavra e permitir que os processos sejam vividos e você não desista, você persevere e você alcance. Dá certo, irmãos. Não é mágica. É nós buscarmos avançar naquilo que estamos aprendendo, de fé em fé, de glória em glória. Precisamos aprender a ser gratos, declarar que somos gratos e agradecer. Muitas vezes a gente não agradece nem as coisas pequenas dentro da nossa própria casa. Como vamos agradecer a Deus? Ah, mas Ele é Deus, Ele faz mesmo. Não, nós temos que agradecer ao Senhor, sermos gratos ao Senhor pelo ar que respiramos, pela comida que comemos. Há quanto tempo alguns de nós, eu não estou dizendo todos, mas na grande família de Cristo, não estou falando só aqui, quantos de nós já deixaram de agradecer pela comida do dia a dia? Sentamos para comer, nos confraternizamos, rimos, nos alegramos em família e não dizemos, Pai, obrigada por esse alimento, consagrando pela ação de graças aquele alimento, sabendo que a ação de graças gera multiplicação, por exemplo. Ah, mas isso é religiosidade. Agora nós temos que desfazer a religiosidade da religiosidade. Porque muitas vezes olhamos meio torto para aquele que se ajoelha nos cultos. Ah, mas precisa disso? Ele sabe o quanto ele devia para estar de joelhos naquele momento. Erguer as nossas mãos agora virou alvo de observação. Não digo aqui, irmãos, nós somos ensinados, nós vivemos, graças a Deus, coisas grandiosas e extraordinárias pela palavra de Deus. Mas quantas vezes vemos situações em lugares que vamos, onde aquilo que não deve ser julgado como religiosidade está sendo tido como religiosidade. Nós precisamos ficar sarados disso. Aleluia! Acordar ou ir ao ir dormir, alguma coisa onde você diga, Senhor, eu sou grato por isso. Se é algo que você precisa parar, declare, fale aquilo que você está fazendo, escreva, torne tocável, torne palpável aquilo que você vai fazer. Como eu falei, fale para mais uma pessoa ou duas de confiança, uma pessoa crescida espiritualmente, que você saiba que você pode confiar. Ah, tá, mas e aí, o que tem a ver? A gente já sabe que a pessoa, né, o racional, o ser humano o intelectual, ou esse intelecto, ele precisa de clareza, ele vive nessa clareza. Mas e o tal do elefante, onde que entra isso? É o emocional. Já pensou quais foram as vezes ou as situações que te levaram a não conseguir alcançar o alvo que você disse que ia alcançar? Você já reparou que muitas vezes as distrações são emoções? Já reparou que aquilo que você disse que ia conseguir, não, agora eu peguei para mim, nossa, agora vai, agora dá certo. Oração, coisa básica, oração. No podcast ele fala uma coisa ainda mais básica. Agora eu vou fazer dieta, vou voltar para o meu peso ideal. Na primeira situação, onde há estresse, onde você é provado, testado em relação ao seu emocional, quando a fuga
é comida, pode ver que foi naquele momento que a pessoa caiu novamente, que a pessoa se desviou da rota novamente. Ainda que racionalmente ela pudesse estar dizendo, eu não preciso, eu não devo fazer. Ai, mas que raiva daquela criatura. Vai lá e come. Vocês estão entendendo? Aleluia. Provavelmente, aquilo que estava como alvo para você realizar, não foi realizado em relação àquilo que você sabe que deve ser feito e ao que não foi feito, foi por causa do elefante descontrolado. Por causa das emoções descontroladas. Por quê? Porque a razão ela vai precisar conhecer e conhecendo, tendo clareza, ela vai avançar. Agora, o emocional ele precisa ser motivado, inspirado, porque foi assim que o emocional viveu todo sempre. Sendo motivado por situações, sensações, alegrias, as frustrações, os medos, as angústias, geram outros tipos de gatilho. E ainda no povo nascido de novo, irmãos, apesar do nosso espírito estar novinho e a nossa mente racional, o inteligente, o homem inteligente, o homem que entende as coisas, ainda que ele esteja transformando a sua maneira de pensar, se ele não aprende a controlar as emoções, ele põe tudo a perder. Aleluia. E como é que eu mudo a loucura desse elefante? Como é que eu boto esse elefante na mesma direção que eu sempre? Então, vamos ter que dar uma outra motivação para esse elefante. Se a motivação dele era quebrar tudo quando alguma coisa ruim ou fora da nossa vontade acontecesse, nós precisamos mostrar para ele outra coisa na qual ele se motive a se manter na direção que eu e você estamos indo. Nesse caso é Jesus. Já parou para pensar? Gente, esse foi o momento do podcast que eu mais não vou pegar os detalhes e tal, mas já parou para pensar que se Jesus, sendo filho de Deus, porque ele era não menos filho de Deus, não é? Aqui, como ele era homem, já parou para pensar que ele podia ter vindo aos 33 anos? Deus é poderoso. Podia ter criado para ele um corpo de 33 anos só para morrer por nós. Mas qual a motivação das nossas emoções? Qual a inspiração dos nossos sentimentos e emoções? Porque ele sarou o homem por inteiro. Quando bateram no rosto dele, ele deu outra face. Eu não estou tirando do contexto em que o texto está escrito, nem do propósito do texto. Mas pense. Quando ele disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mete todo mundo no inferno, Senhor. Queima tudo agora, nesse momento. Mas quando essa vontade vem, as minhas emoções podem se inspirar nele. Ao invés de chutar o pau da barraca, nós podemos seguir adiante. Nós podemos não retroceder, nós podemos falar em amor, nós podemos andar em fé, nós podemos falar fé quando queremos chorar. Quando todas as coisas parecem perdidas, quem foi que ministrou? Eu acho que foi aqui. Quem foi que ministrou? Douglas. Do negócio da porta. A viúva estava lá na porta. Ele é a porta, irmão. Estava lá a salvação do filho dela. E ao invés de ficar entregue à dor e à perda, ela pôde olhar para ele e ver a salvação, a ressurreição. Hoje nós temos esse parâmetro para dar, inclusive, para as nossas emoções e para os nossos sentimentos. Se o medo chega, eu sei que ele é coragem. Se a vontade de desistir chega, eu vejo em Cristo Jesus
a motivação para continuar, porque Ele não desistiu de nós. Se a tentação chega, eu posso olhar para como Ele lidou com aquela situação no deserto, com cada uma das situações, gingando lá contra o diabo, porque a palavra lá no original está dizendo que ele se saiu daquela situação. Como? Com a própria palavra. Ele manteve as emoções dele em controle, debaixo de controle, e usou a palavra, usou a fé. Eu posso entender que as minhas emoções podem ser controladas à medida que eu conheço quem é Cristo e coloco Ele diante dos meus olhos. Porque Ele é a minha inspiração e a sua inspiração. Se Cristo Jesus é a nossa inspiração, e nós sabemos que as emoções e sentimentos se motivam ou vão adiante, ou quebram tudo por causa de motivação e inspiração, nós precisamos dar às nossas emoções inspiração e motivação correta para não quebrar mais nada. Porque é muito fácil você dizer que você tem que controlar, a gente dizer que tem que controlar as emoções. Mas como? Como eu motivo o meu emocional? Olhando para Cristo. Meditando em todas as áreas da minha vida, em como Jesus agiu. Como foi que... Mas se eu não sei como Jesus agiu, como eu vou olhar para Ele? Então, a palavra de Deus, ela tem que estar no nosso intelecto. Ela tem que fazer a transformação e a renovação da nossa mente, para que no momento em que o elefante queira sair desembestado, eu mostre para ele, olha aqui Jesus. Não precisa ir por esse lado, não precisa chutar o pau da barraca, não precisa se descontrolar dessa forma. Tem Jesus aqui. Tem coisa que a gente faz no automático, mas tudo que a gente faz no automático é por hábito. Hábito pode ser mudado. Ah, não consigo orar. Gente, nós vimos aqui o apóstolo Sergião ensinando para a gente a como ter uma vida de oração, a começar por 10 minutos. Se nós não temos 10 minutos no nosso dia para ter comunhão com aquele que gera vida, que é a vida em nós, meu Deus, que dia nós teremos? Um dia de elefante dominando e levando a gente para onde a gente não quiser. E aí a gente vai estar dizendo para o taxista o quê? Não quero ir para o mercado, não quero ir para a prefeitura, mas a gente não sabe para onde quer ir. Amém, irmãos? Salmos 16, o verso 8 diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Aleluia! Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca, e por esta causa, não é? Ele está à minha mão direita e por isso nunca vacilarei. Aí no verso 11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O Salmo responde esse versículo 11 no verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Acha que Davi não teve a alma dele tão bem? De alguma forma, as suas emoções em alguns momentos não foram abaladas? Ou as situações não tentaram transformar aquilo ali em motivo para ele dizer coisas contrárias às que ele deveria dizer? Se nós colocamos Jesus como motivação diante de nós, irmãos, com certeza, nós vamos estar emocionalmente, completamente ajustados ao nosso homem racional, aquele que entende a palavra de Deus, também com o seu entendimento, também com a sua mente. As nossas necessidades emocionais serão supridas se a motivação diante das nossas emoções for Cristo Jesus de forma concreta, de forma a, de fato, com clareza, nós mostrarmos às nossas emoções uma nova motivação, uma nova inspiração. Que nova motivação, que nova inspiração? Cristo Jesus. Eu conheço mulheres que ainda não dirigem, porque têm medo.
As suas emoções foram abaladas por algum acidente, por alguma situação, por alguma circunstância que às vezes ela nem lembra. Como é que faz para isso mudar? Coloca Jesus diante de você. Ele é a coragem, Ele é a força, Ele é a vida, Ele é a visão, além daquilo que a gente pode sentir apenas. O Salmo diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, por todos os seus benefícios. Num outro momento diz: por que está abatido, ó minha alma? Por que a nossa alma poderia estar abatida? Por causa das emoções e sentimentos que ainda deixamos, como um elefante desgovernado, passar por onde nós não queremos passar. Porque a clareza que a palavra de Deus nos traz para avançar mostra o caminho certo. Luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminhar é a tua palavra, diz o Salmo. Então nós sabemos para onde queremos ir. O que não podemos deixar é as nossas emoções bagunçarem o trajeto. Como a gente não deixa? Colocando o Senhor diante de nós, através dos caminhos que a palavra de Deus nos diz. Então, nós vamos pedir ajuda para alguém para podermos avançar naquilo que estamos aprendendo a viver e como objetivo, como novo objetivo, eu decidi isso, então eu vou escrever, eu vou declarar, eu vou escrever, eu vou pedir alguém para me ajudar, sim, mas eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ter comunhão com a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus. Por quê? Bendize a minha alma ao Senhor, por todos os benefícios que nós temos, e os benefícios que nós temos porque decidimos acreditar na palavra. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por situações que lá atrás nós dissemos, não vou conseguir, mas nós vencemos. E chegamos até aqui. E daqui para frente nós podemos ir melhorando cada vez que nós encontrarmos desafios, irmãos. Então, uma das coisas que precisamos fazer é buscar a palavra de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, permitir a transformação do nosso entendimento, porque tendo o nosso entendimento transformado, renovado pela própria palavra de Deus, nós temos parâmetros para motivar, para inspirar. Quando as nossas emoções, quando os nossos sentimentos esbarrarem com inspirações contrárias, nós seremos a inspiração, nós seremos esse Cristo vivo para as nossas emoções também, e elas não vão nos paralisar. Você pode se colocar de pé? O Ministério de Música pode me ajudar? Aleluia! Ah, Marta, mas não deu certo no primeiro dia. Olha para Cristo. Continua. Ah, mas eu falei mal de novo. Olha para Cristo. Continua, persevera, olha para Ele. Ah, mas como é que eu vou fazer? Olha para Jesus, olha para o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Busque um versículo, irmãos. Eu tenho feito isso desde muito tempo. Se fosse para ter versículo espalhado pela casa, pregado em tudo que era lugar, já não tinha mais parede.